Um menino morreu depois de sofrer bullying na escola. Infelizmente, ele foi agredido na escola e alguns dias depois não resistiu aos ferimentos. Os motivos da mente humana para causar esse tipo de sofrimento em alguém serão explicados nesse vídeo, assim como a personalidade da vítima e dos criminosos que estiveram envolvidos nesse ato macabro. É um tema delicado, não é nada fácil falar e aprender sobre esse tema, mas vamos para o vídeo. Eu sou Oliver Zito, eu sou psicólogo. Vamos aprender psicologia com mais um caso do dia a dia. A época da escola pode ser muito marcante para muitas pessoas. Infelizmente, para alguns, marca negativamente, né? Quem já sofreu bullying sabe como isso pode ser difícil de suportar. E entender a mente humana, principalmente o lado sombrio, pode ser difícil e até mesmo assustador. E eu quero te ajudar aqui nesse canal, quero mostrar pra você como funciona. Se você se inscrever, vai descobrir muito sobre o pior do ser humano de forma psicológica. Então vou falar aqui sobre o caso. Como eu falei, um adolescente morreu uma semana após dois colegas pularem sobre as costas dele durante um ato de bullying, né? Isso aconteceu na escola estadual em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O menino era o Carlos Teixeira Gomes Ferreira Nazara, de 13 anos, que sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias enquanto estava internado na Santa Casa de Santos. Segundo o pai do menino, ele foi chamado à escola e informado por uma funcionária da escola que o filho teria caído da escada, né? E o filho desmentiu isso quando o pai voltou para casa, né? Ele contou que foi agredido por 2 colegas na escola. Já a advogada da família diz que o pai do menino levou o filho 3 vezes na UPA da Praia Grande e em todas as ocasiões ele foi medicado e liberado em seguida. Mas os sintomas se agravaram. Alguns dias depois ele foi internado e precisou até ser entubado. E no dia seguinte à internação, ele morreu devido a 3 paradas cardiorrespiratórias. Ainda segundo a advogada, o estudante, né, o Carlos já vinha sofrendo bullying na escola, já tinham batido nele em março e ele já tinha chegado em casa com o nariz sangrando e o pai foi até a escola, mas a escola não tomou nenhuma medida. Aí no dia 21 de março foi feito um boletim de ocorrência, mas depois no dia 9 desse mês veio essa agressão em que 2 ou 3 garotos pularam em cima dele, das costas dele. Ele foi pro hospital, fizeram um raio-x que mostrou que a coluna dele estava torta e falaram em escoliose, mas ele nunca tinha tido problema de coluna. E então essa morte em si foi registrada como óbito suspeito, porque pode ter relação com essa agressão. Ainda não se sabe, mas pode ter relação. E no dia da agressão, o menino estava de costas para os adolescentes, conversando com outros colegas, com outro colega na verdade, quando alguém tomou o pirulito dele. Aí houve uma discussão, arrastaram o menino até o banheiro e agrediram ele lá. E a advogada ainda diz que tem um áudio desse colega dele que relata o que aconteceu, e ele cita que os agressores disseram: aqui é o banheiro da morte, quem entrar aqui a gente mata. Tem um vídeo rolando que é do Carlos falando sobre as dores depois que ele foi agredido. Ele fala pro pai dele, vamos ver aqui. Alinho? Quem foi que foi? O Brian. Que série? Foi com B. Ele pulou em cima de tu. Te machucou, deixa estar com falta de ar. Quando eu respiro, dói a costa. E tu nem tava brincando com ele. Aqui acho que foi quando ele foi agredido, né? Não sei. Enfim, ainda tem os vídeos da própria agressão. Mas se você ver aqui na própria thumb desse vídeo, como as costas dele estava torta já. Aí falaram sobre escoliose, só que ele nunca teve problema disso e... Ah, cara, sinceramente me corta o coração ver esse vídeo. Ele diz que dói quando respira. É bem triste essa cena. Sempre me surpreende a maldade do ser humano, ainda mais também, que eu já fui vítima de bullying na escola, mas esse vídeo é complicado de lidar. Mas, seguindo o vídeo, né? A gente precisa entender os fatores de vulnerabilidade de uma vítima de bullying, ou seja, o que torna uma pessoa vulnerável a sofrer bullying. E eu vou falar de forma geral, assim, porque é um caso não muito específico, né? É um caso que ainda está em desenvolvimento, mas eu vou falar aqui sobre a psicologia
possível de observar em casos como esse. Para entender o que deixa uma pessoa vulnerável a ser vítima de bullying, a gente precisa olhar para alguns tópicos como características individuais, né? A vítima pode ter baixa autoestima, timidez, dificuldade de se defender, falta de apoio social, entre outras coisas. Esses são fatores individuais que levam a pessoa a sofrer bullying, a ser vulnerável como vítima. E pelo que eu li do caso do Carlos, ele era um menino bonzinho demais. Eu acho que a mãe que fala isso, que talvez ele tenha sofrido bullying porque ele era bonzinho demais, era um menino da igreja e que não fazia mal pra ninguém, só que ele era muito bonzinho. Então, talvez essa timidez e até uma dificuldade de se defender, somada à falta de apoio social e outras coisas, pode ter sido algo individual no Carlos que o tornou vulnerável como vítima. O outro tópico também são as dinâmicas da família, né? O ambiente familiar conflituoso, falta de apoio dos pais, histórico de abuso ou negligência dos pais, entre outras coisas, ajudam a pessoa a ser uma vítima, né? A se colocar como vítima, ter um comportamento de vítima. Porém, esse tópico acho que não se encaixa na situação do Carlos, até porque a família dele era da igreja. Não que a gente da igreja não seja ruim em alguns momentos, só que parece que os pais dele se preocupavam bastante, inclusive que o pai tentou ir na escola algumas vezes, né? Ele estava preocupado, mas a escola que negou. E um ponto muito importante ainda que contribui para que alguém seja vítima, né, fique vulnerável como vítima, é o contexto social, né? Essa cultura da violência, grupos sociais que excluem outros, preconceito e discriminação, entre outros tópicos, né? Que a gente vê nesse caso, essa cultura mesmo da violência, do poder, né? Grupos violentos que, no caso, era um grupo de, sei lá, de dois ou três adolescentes, ou mais, que tinha ali, que definiram que aquele era o banheiro da morte, que entrasse lá ia se dar mal. Então tem essa cultura da violência também, que contribuiu como um fator para a vulnerabilidade da vítima, Carlos. E, compreendendo o perfil da vítima, a gente também pode estudar para compreender a mente do agressor, em casos gerais, porque a gente não sabe quem são os agressores, são adolescentes, não foi divulgado nada sobre eles, até porque são menores de idade, então a gente tem que falar de modo geral sobre agressores, né, sobre pessoas que cometem bullying. E começando pelo tópico do perfil psicológico, a gente pode pensar em alguns possíveis transtornos mentais, alguns traumas de infância, distorções cognitivas e déficits de empatia que podem estar presentes no perfil do agressor. Então tudo isso aqui, de forma psicológica, influenciaria para alguém se tornar um agressor, uma pessoa que comete o bullying na escola, de forma psicológica. Tem também os fatores de risco individuais, né, como histórico de violência na família, exposição a bullying, ou seja, uma pessoa que passou por bullying ou presenciou muito bullying, baixa autoestima e também a falta de apoio social. São pontos, são fatores que contribuem individualmente para que uma pessoa se torne um agressor. Ainda tem as influências sociais e ambientais, como a cultura da violência que eu citei, grupos sociais agressivos, que pode ser um grupinho de amigos, e algumas normas sociais que toleram até incentivam bullying, dependendo da cultura. Bom, no caso, o grupo social ali dos adolescentes que contribuíram, né, que foi mais de um adolescente que violentou o Carlos, e essa cultura da violência que parece cada vez mais comum. E ainda tem o tópico da dinâmica do poder e o controle, né? O agressor busca se sentir superior através da humilhação e da intimidação da vítima. O motivo disso pode vir de vários fatores esses que eu falei atrás, principalmente quando vem nesses fatores de risco individuais, como histórico de família, exposição a bullying, baixa autoestima e falta de apoio social e trauma de infância também. Então, tudo isso gera essa vontade de estar no controle, de ter poder, o que leva uma pessoa a cometer bullying já na adolescência. Porém, quando se trata de adolescente ou menores de 18 anos, segundo o DSM-5, a gente não fala sobre o transtorno de personalidade antissocial, que é definidamente, a gente observa, mas não é possível dar esse diagnóstico, porque antes dos 18 anos ali, a gente trata isso como transtorno de desenvolvimento, porque a gente vê que a pessoa está em desenvolvimento e ainda não está formada a sua personalidade, então tem como mudar ainda a personalidade. Agora, sobre os aspectos criminológicos desse caso, né? A gente tem que entender a tipificação penal do bullying, ou seja, bullying é crime? Então, segundo a Lei 13.185 de 2015, que define o bullying como todo ato de violência física ou psicológica intencional ou repetitivo. E repetitivo, não é o e repetitivo. Tem que ser um ato
violência física ou psicológica que seja intencional e que se repita, não é uma vez ou outra, tem que se repetir. Geralmente ele é praticado sem alguma motivação evidente para algum indivíduo ou até um grupo, né, contra uma ou mais pessoas. Então, aquela agressão física, psicológica que você não vê motivo, ela só acontece. Não parece ter algum motivo. E tem algumas ações que se enquadram na intimidação sistemática, que é como é conhecido o bullying na lei brasileira, que inclui ataques físicos, grafites depreciativos sobre a pessoa, né, insultos pessoais, expressões preconceituosas, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, isolamento social e consciente premeditado, ameaças por quaisquer meios e pilheiras ou piadas, né? Então, todos esses atos que eu acabei de falar se enquadram na situação da intimidação sistemática, conhecida como bullying. Dentro desse bullying, dentro dessa estrutura do bullying, diversos crimes podem ser cometidos, principalmente nas escolas, porque ao contrário do que se pensa, o bullying não é exclusivo das escolas, ele é exclusivo de um mesmo ambiente que acontece ali repetitivamente, mas é o mais comum na escola, até porque a maior frequência dos alunos, dos jovens, né, tem que estar lá todo dia, muitos anos da vida, então é muito comum. Mas menores de idade não cometem crime, cometem infração penal. Então nesse caso, a punição aplicada para autores de bullying com menos de 18 anos são medidas socioeducativas previstas pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece algumas sanções específicas para menores de 18 anos, né? Então, isso não deixa de ser um crime do Código Penal, as coisas que são praticadas dentro do bullying, e o próprio bullying é um crime. Só que como geralmente quem pratica o bullying são menores de idade, eles não respondem criminalmente, eles respondem, eles vão para instituições adequadas, caso eles respondem com medida socioeducativa, né, uma forma de reeducar o jovem a voltar à sociedade. Então eles não vão presos, eles vão lá para Fundação Casa. E na perspectiva da criminologia, a gente sempre vai olhar a motivação do crime, o que teria motivado o crime num todo, né, não além dos fatores psicológicos da vítima e do agressor, o motivo que levou de fato ao ato criminoso específico, explícito, né? A gente tem algumas hipóteses como vingança, ódio, sadismo ou desejo de poder, né? O que me parece mais comum no bullying é esse desejo de poder, que geralmente vem de um lar disfuncional ou dessa cultura agressiva, né? Eu analiso que nesse caso o desejo de poder é o mais comum, porque as pessoas acham, os adolescentes ali, eles querem formar grupos e tomar controle de algo e definir regras entre eles, regras próprias, culturalmente ali entre eles, porque... Por quê? Exatamente por quê? Por um desejo de poder, que aí tem diversas motivações individuais, psicológicas, só que para o crime em si, eu vejo aí um desejo de poder. Ainda na criminologia seria analisado o planejamento e a premeditação, ou seja, analisar se o crime foi planejado, se foi premeditado, se o agressor tinha a intenção de causar a morte da vítima. No caso aí, por mais imoral e depreciativa que seja essa conduta dos agressores, eles não tinham a intenção de causar a morte do Carlos, né? Então eles não vão responder por algo premeditado, não foi algo que eles pensaram, planejaram causar a morte. Foi uma lesão corporal que não tinha como objetivo causar a morte da vítima. E de forma geral, ainda a criminologia olha para circunstâncias do crime, como o local, horário, modo de ação, instrumentos utilizados para buscar e identificar elementos que possam auxiliar na investigação e na caracterização do crime. No caso aqui foi lesão corporal gravíssima, né, porque veio a óbito, né, a pessoa, a vítima, e os instrumentos utilizados aí foram apenas golpes, né, subiram em cima das costas do Carlos, né. É muito importante a gente entrar no tema do bullying, porque as pessoas não imaginam como isso afeta a vida de alguém que sofre bullying, cara, como isso pode acabar com a vida de alguém em muitos níveis. Por exemplo, o bullying pode causar sofrimento emocional e psicológico, né? Baixa autoestima, depressão, ansiedade, medo, insegurança, problema de concentração, pensamentos suicidas e até mesmo o próprio ato do suicídio. Isso tudo pode ser gerado a partir do bullying, isso na esfera emocional e psicológica. Além de alguns traumas duradouros, né, como afetação da vida pessoal, profissional e social por muitos anos, mesmo após o fim do sofrimento direto, ou seja, a pessoa já não sofre mais bullying, ela não
está em ambiente de bullying, já se passaram anos daquela situação de bullying, mas os traumas ficaram, a situação marcou a vida da pessoa ali de uma forma que isso reverbera para o resto da vida. Também tem impactos na saúde física, né, como dores de cabeça, problemas digestivos, distúrbios de sono, enfraquecimento do sistema imunológico e até mesmo doenças crônicas por conta do bullying, além de uma coisa mais severa como foi agora o óbito, né? E com isso a gente vê muita perda de oportunidade, que também é uma consequência do bullying, como atrasos na vida escolar, dificuldade de aprendizado, problema no desenvolvimento social e profissional e até mesmo o abandono da escola. Ou seja, a pessoa ela perde a oportunidade de crescer na vida, de crescer como pessoa por conta do bullying que sofre e acaba desistindo de muita coisa importante. Enfim, tem uma série de responsáveis nessa situação trágica, né? Os agressores e a escola são os principais responsáveis. Os agressores por agredirem, por serem os agentes que levaram o Carlos a óbito. A escola por ter sido notificada várias vezes pelo pai do menino e não ter feito nada em relação a isso. É muito doloroso ver uma vida acabando assim, sem motivo algum, sem motivo aparente, sabe? Simplesmente indo pra escola e perdendo toda uma vida, né? O crime é sempre um sintoma de um sofrimento mental muito mais profundo do ser humano, que é o que eu explico pra vocês aqui no canal. Inclusive, se você quiser comentar alguma situação semelhante que tenha passado, fique à vontade. Vamos nos ajudar e acolher quem está em sofrimento, quem quer falar sobre isso. Vamos fazer dos comentários aí, quem quiser, um lugar de desabafo e de acolhimento do outro, porque a mente é um universo que tem cantos obscuros. E se quiser conhecer mais desse lado sombrio da mente humana, é só continuar me acompanhando. Eu peço que curta esse vídeo para chegar em mais pessoas. E eu vejo vocês na próxima.